O que você faria se no meio de uma viagem precisasse passar por uma consulta médica? Episódios como esses são indesejados, mas a verdade é que pode acontecer com qualquer um. Por isso, para não passar perrengue, o ideal é saber como conversar com o médico em espanhol durante uma consulta. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas frases úteis em espanhol para descrever sintomas e também algumas frases comuns ditas pelos médicos. Além disso, você vai conhecer o nome de algumas doenças em espanhol. Por isso, fica comigo até o final, porque esta aula vai ser muito útil. Vámonos! Muito bem, você já está vendo aí na sua tela o primeiro slide da nossa aula sobre frases importantes para conversar com os médicos em espanhol. Olha, você fica comigo até o fim, porque realmente tem muita coisa legal para você descobrir. E eu tenho absoluta certeza que se um dia você realmente precisar passar por uma consulta médica em espanhol, os conhecimentos que você vai adquirir nessa aula certamente vão te ajudar e não vai ser pouco. E a gente sabe, né, que é preferível prevenir do que remediar. Então vamos conhecer algumas frases interessantes que você pode usar para conversar com os profissionais da saúde fora do Brasil. Vamos começar então com algumas perguntas comuns, que seriam então as perguntas comuns que o médico vai fazer para você durante a consulta, né, para começar a entender a sua situação. Uma delas seria: Olá, como se siente hoje? Então, isso quer dizer olá, ou oi, né? Como você se sente hoje? Lógico, ele vai querer saber, né, como que a gente está se sentindo. Provavelmente muito bem não é, se a gente está precisando encontrar com ele ali, né? Considerando, claro, nós, no momento de viagem, uma situação inesperada, né? Não estou considerando aqui as consultas de rotina. Então, esse como se siente hoje é uma frase muito útil e muito falada para que ele saiba como que a gente está. A próxima frase que eu tenho para te mostrar seria: Cuénteme sobre sus síntomas. Cuénteme sobre sus síntomas. Isso quer dizer conte-me sobre os seus sintomas. Repara que a palavra sintomas, ela tem acento e eu falo diferente da forma como é em português. Em português a gente fala sintoma. A sílaba forte é o to, sintoma. Agora em espanhol a sílaba forte é sin, síntoma. Então a gente tem aqui uma palavra heterotônica, ou seja, a tonicidade, a sílaba mais forte dessa palavra muda em espanhol e português, ainda que a escrita seja muito semelhante e o significado seja o mesmo. Daqui a pouquinho a gente já vai repetir cada uma dessas frases, eu vou te dar um tempinho para poder pronunciar elas também para praticar, tá bem? Antes disso, vamos continuar olhando as frases que eu trouxe nessa aula. A próxima seria: Quando começaram os síntomas? Quando começaram os síntomas? Isso quer dizer o quê? Quando começaram os sintomas, né? Claro, ele vai querer saber desde quando a gente está sentindo aquilo que nós estamos relatando, né? Se eu estou sentindo dores de cabeça, por exemplo, quando que isso começou? Então essa é uma frase bastante útil também, né? E é importante que a gente compreenda quando alguém, né, quando o médico ou o enfermeiro nos fizer esse tipo de pergunta, para que a gente saiba responder da melhor forma. A próxima frase é: "Ha tenido fiebre?", ou seja, você teve febre? E a última frase eu diria que é um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado, da forma como nós diríamos. A frase é: "Ha experimentado dolor?". "Ha experimentado dolor?", se a gente fosse traduzir isso literalmente, seria: "Você experimentou dores?". Isso seria um pouco diferente para nós, né? Mas então a gente pode entender que para o português, né, adaptando isso para o português, seria algo como: "Você sentiu dor?". Então, "ha experimentado dolor" é o mesmo que "você sentiu dor?". Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir a frase e eu vou te dar um tempo para falar ela também. Mesmo que você não seja médico ou médica, né, e você não vai falar essas frases, você vai responder essas perguntas, não tem problema. Aqui a ideia é praticar. Esse é um exercício para que você treine a sua pronúncia, né, para melhorar a tua oralidade. Então repete a frase junto comigo mesmo assim, tá bom? Vamos começar com a primeira. Repete comigo. Olá, como se siente hoje? Agora, cuénteme sobre sus síntomas. Muito bem. Próxima. Quando começaram os síntomas? Certo. Próxima. ¿Ha tenido fiebre? Muito bom. E a última. ¿Ha experimentado dolor? Show. Agora a gente vai para uma outra parte que seriam as recetas e recomendações médicas, ou seja,
aqui seriam as prescrições médicas, né? Quando o médico nos dá uma orientação, quando ele vai nos dizer ali o que nós temos que fazer ou o que ele vai fazer para continuar, né, o nosso atendimento. Vamos ver algumas frases aqui, claro que são só algumas, né, para um recorte do que ele poderá dizer numa situação real, mas eu acho que já pode ser bem interessante para a gente ter uma noção de como isso acontece. A primeira frase seria: "Voy a tomar su presión arterial", que seria "eu vou medir a sua pressão arterial". A próxima frase seria: "Necesito hacerle un examen físico", ou seja, eu preciso fazer um exame físico em você. Esse hacerle significa fazer em você, né? Hacerle, fazer em você. Então eu preciso fazer um exame físico em você. Outra frase que o profissional da saúde pode fazer é: "Vamos a programar algunos análisis de sangre". Esses análises de sangue seria o que a gente conhece aqui no Brasil como exames de sangue, né? Alguma análise de sangue mesmo, né? Porque é justamente isso o exame de sangue. Então vamos agendar alguns exames de sangue seria uma tradução possível para essa frase. Outra frase que ele poderia dizer seria: "Le recetaré un medicamento para aliviar sus síntomas". Aqui ele já está indicando, né, que ele vai receitar o medicamento para aliviar os sintomas, né, do paciente. Então repara como é parecido. Recetar, receitar. É muito semelhante, é bastante parecido. Então provavelmente a gente entenderia numa boa, né, essa frase aqui e entenderia que ele iria então nos passar uma recomendação de algum remédio, algum medicamento para resolver a nossa situação. Outra frase que ele pode dizer seria: "Deverá seguir estas indicações para sua recuperação", ou seja, você deve seguir estas orientações para a sua recuperação. Legal, né? Então aqui a gente tem uma frase também bastante intuitiva, né? Eu diria que muito próxima, bastante parecida à forma como nós falamos. Não creio aqui que tem alguma palavra muito diferente que a gente precise destacar, então a gente pode ir para a próxima. "Si los síntomas persisten, haga una cita de seguimiento". O que será que ele quer dizer isso? Aqui talvez seja um pouco mais diferente, né? Cita de seguimiento. A tradução para essa frase seria: se os sintomas persistirem, marque uma consulta de acompanhamento. Ou seja, sabe quando a gente vai ao médico e já agenda uma consulta de retorno? Seria mais ou menos isso, né? Seria aquela consulta de acompanhamento para que o médico possa verificar se a gente realmente está melhorando, se as coisas estão sob controle, né? Então, na cita de seguimiento seria uma consulta de acompanhamento. A palavra cita, nesse caso, ela está sendo utilizada como consulta, mas a gente pode traduzir cita como encontro. Então, a gente pode marcar uma cita com qualquer pessoa, não necessariamente com um médico, mas eu posso marcar uma cita com um amigo, com uma amiga, com o namorado, a namorada. Isso é uma palavra que a gente pode usar em diferentes contextos, certo? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar para o slide anterior para que a gente possa repetir aquelas frases que eu comentei contigo anteriormente. Vamos lá? Primeira frase: "Voy a tomar su presión arterial". Repete aí. Próxima: "Necesito hacerle un examen físico". Ótimo. A próxima: "Vamos a programar algunos análisis de sangre". Ok. Próxima frase: "Le recetaré un medicamento para aliviar sus síntomas". Legal. Próxima: "Deberá seguir estas indicações para sua recuperação". Muito bom. Última: "Si los síntomas persisten, haga una cita de seguimiento". Excelente, você está conseguindo repetir? Está tentando repetir? Olha, é muito importante, hein? Eu gosto de frisar isso em todos os vídeos, ou na maioria deles pelo menos. Pratica, tá bom? Aproveita esses momentos em que eu te digo para repetir uma frase, porque realmente isso vai te ajudar e muito a avançar no aprendizado do espanhol. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de fazer essas práticas que eu proponho aqui durante os vídeos, tá bem? Você vai notar uma grande diferença no teu espanhol. Agora a gente vai aprender uma coisa muito importante, que é descrever sintomas, ou seja, descrever sintomas.
porque agora chega a nossa parte, né? A nossa vez de interagir com o médico. Então a gente viu frases que ele vai nos dizer, perguntas que ele vai fazer, e agora a gente tem que saber como é que nós falamos sobre o que a gente está sentindo. A primeira frase que eu trouxe é me duele la cabeza. Me duele la cabeza significa eu estou sentindo dores de cabeça, me dói a cabeça, né? Essa é bem fácil, mas é muito importante que a gente lembre na hora para poder explicar. Outra frase que a gente tem seria tengo fiebre y escalofríos, que seria eu estou com febre e calafrios. Olha só que coisa interessante. A frase em português é eu estou com febre, porque é como a gente fala, não é verdade? Como é que tu fala aí? Provavelmente quando tu não tá te sentindo muito bem, tá com febre, tu diz, né, eu tô com febre, ou meu filho tá com febre, meu amigo tá com febre. Em espanhol a gente não está com febre, a gente tem febre. Por isso que a gente diz tengo fiebre. Eu não diria estou com fiebre, entendeu? Aqui tem uma diferença entre o espanhol e o português. Então, em espanhol, nosotros tenemos fiebre, certo? Não vai esquecer disso, hein? A próxima frase é me siento débil e cansado. Eu estou me sentindo fraco e cansado. A palavra débil é fraco. E aí, cansado, não temos dificuldade, né? Porque é igual ao português. Mas a palavra débil é bem legal que a gente lembre, né? Porque isso quer dizer fraco. Última frasezinha dessa tela, tossi durante vários dias. E aqui seria eu tossi por vários dias. Agora a gente vai praticar, e mais do que das outras vezes, é muito importante que você repita comigo para poder reproduzir essas frases depois, se for necessário. Então vamos lá para a primeira frase. Me duele la cabeza. Tua vez. Muito bom. Próxima. Tengo fiebre y escalofríos. Ok. Próxima. Me siento débil y cansado. Lembrando, né, gente, que aqui poderia ser, por exemplo, cansada. Última frase para a gente repetir. Tossi durante vários dias. Repete aí. Muito bem. Vamos continuar descrevendo alguns sintomas. A próxima frase seria tengo dolor de garganta y dificultad para tragar. Olha só que coisa interessante, porque a palavra tragar também, né, pode ser um pouco diferente para nós, ainda que nós tenhamos essa palavra, né? Acontece que a gente vai ter aqui num contexto, né, com um sentido talvez um pouco diferente da forma como muitas pessoas aqui no Brasil podem usar a palavra tragar. Então aqui essa frase quer dizer eu estou com dor de garganta e dificuldade para engolir. Então engolir a gente fala tragar em espanhol, tá bom? Então tengo dolor de garganta, eu estou com dor de garganta e dificuldade para tragar e dificuldade para engolir. Próxima frase seria me duelen los músculos y las articulaciones. Meus músculos e articulações estão doendo. Então me duelen los músculos y las articulaciones. Isso você reparou, né? Que me duele la cabeza, me duelen los músculos. Então é assim que a gente vai dizer que algo em nós está doendo, tá? Então me duele é o mesmo que tá doendo, tá bem? Agora na próxima frase diz o seguinte: he estado vomitando e com diarreia. Isso é um pouquinho chato, né? Um pouquinho nojento, eu sei. Mas é normal e infelizmente isso acontece e a gente precisa saber como é que fala. Então a gente vai dizer vomitando, he estado vomitando e com diarreia. São palavras bastante parecidas, né? O principal aqui tá na pronúncia, né? Que é mais diferente falar do que realmente a palavra em si. E aí essa tradução seria eu tenho vomitado e tido diarreia, tá bom? Isso se acontecer com você, você agora sabe como é que fala. Vamos repetir essas frases e vamos praticar agora a oralidade? Vamos falar essas frases inteiras junto comigo? Vamos lá então. Primeira frase é o seguinte: tenho dolor de garganta e dificuldade para tragar. Sua vez. Certo. Agora a gente vai para a próxima. Me duelen los músculos y las articulaciones. Legal. A última, he estado vomitando e com diarreia.
todas essas frases fiquem só na nossa aula, não é verdade? Mas, como eu te disse, se precisar falar, se você precisar ir numa consulta médica fora do país, essas frases podem te ajudar a explicar a tua situação e a resolver o problema muito mais rápido. Não acabou, a gente ainda tem mais formas de descrever sintomas. A próxima frase que eu trouxe é tenho problemas para respirar, ou seja, eu estou com problemas para respirar. Ou também a gente pode pensar que seria o mesmo que a gente diria estou com dificuldade para respirar ou algo nesse sentido. Então, tenho problemas para respirar. A próxima frase é tenho una erupción en la piel. Tenho uma erupção na pele. Repara que não tem quase diferença nenhuma, né? Erupção, piel, pele, então tá bem parecido, né? Então se você estiver percebendo aí alguma coisa estranha na sua pele, né? Surgiu aí uma mancha ou alguma coisa esquisita, você já sabe como falar. E na próxima a gente fala o seguinte: no puedo dormir bien por las noches. No puedo dormir bien por las noches. Ou seja, eu não consigo dormir bem à noite. Poder, né, yo no puedo, é eu não posso. Então, se a gente for traduzir essa frase literalmente, seria eu não posso dormir bem durante a noite, né? Só que como aqui a gente tem, normalmente quando a gente traduz de um idioma para o outro é importante adaptar, porque não necessariamente a tradução literal é a que faz mais sentido, então a gente pode traduzir essa frase como eu não consigo dormir à noite, porque normalmente, né, seria o que nós aqui no Brasil falaríamos, né? Vamos repetir? Vamos praticar? Primeira frase, tenho problemas para respirar. Sua vez. Ótimo. Agora, tenho una erupción en la piel. Certo? Última, no puedo dormir bien por las noches. Massa! O que você está achando desta aula? Está conseguindo aprender várias frases importantes para sua viagem? Se sim, que tal clicar no curtir para me mostrar que eu estou conseguindo te ajudar? Se este for o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as nossas próximas aulas. Inclusive, tem uma playlist com outros vídeos de espanhol para viagem aqui no canal, que eu acho que você vai gostar. Para conferir, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, vamos seguir porque eu vou te ensinar a falar sobre sintomas e doenças em espanhol. Agora a gente vai conhecer alguns sintomas. A gente viu até então como que nós podemos descrever sintomas, mas vamos agora focar no vocabulário mesmo. Vamos conhecer sintomas aqui, né? Depois você vai poder utilizar estruturas como as que a gente viu na parte anterior da aula e vai poder adaptar com os sintomas que você estiver sentindo. Então vamos começar. Esse a gente já viu. Dolor de cabeça significa dor de cabeça. Repete comigo, dolor de cabeça. Legal. Próxima, fiebre, que significa febre. Repete comigo, fiebre. Muito bom. A próxima, tos, que significa tosse. Repete aí, tos. Muito bem. A próxima, dolor de garganta, que a gente já viu, né? Que significa dor de garganta. Repete comigo, dolor de garganta. Muito bem. Próxima, fatiga, que seria o mesmo que fadiga, que também a gente pode entender como cansaço. Repete comigo, fatiga. Ok. Próxima, dolor muscular, que seria dor muscular. Repete, dolor muscular. Muito bom. A próxima seria congestão nasal, que seria o mesmo que congestão nasal do português. Sua vez de repetir, congestão nasal. Certo? A próxima, dificuldade para respirar, que a gente também já viu, que é dificuldade para respirar. Vamos repetir? Dificuldade para respirar. Muito bom. A próxima é náuseas, que é o mesmo que náuseas. Olha só como a gente escreve, tudo igualzinho nesse caso, né? Só tem que falar náuseas, porque como você já sabe, porque viu o vídeo do alfabeto,
o S vai ter sempre esse sonzinho de S, porque a gente não tem som de Z, né? Esse Z que a gente faz no português não tem no espanhol. Então a gente fala náuseas. Repete comigo, náuseas. Legal, a próxima é vômitos, que é o mesmo que vômitos. Aqui também mudou por causa do som da letra V, né? Que é esse B fraco. Repete comigo então, vômitos. Ok, seguimos com sintomas. Essa aula está bem completa, né? Vamos para mais alguns para você sair aqui com bastante conhecimento. Próximo é diarreia, que a gente também já viu, que é o mesmo que diarreia. Repete comigo, diarreia. Muito bom. Próximo, mareos, que é o mesmo que tonturas. Então, se eu estou um pouco mareado, significa que eu estou um pouco tonto. Repete comigo, mareos. Legal. Próxima, pérdida del apetito, ou seja, perda de apetite. Sua vez de repetir, pérdida del apetito. Certo? A próxima é cambios en el gusto o el olfato. Repara, cambios en el gusto o el olfato seria alterações no paladar ou no olfato. Gusto, nesse caso, não é do verbo gustar, mas sim é paladar. Então, gusto, paladar. Olfato não tem muita diferença, é o mesmo que olfato, né? E cambios é mudança, alteração. Então, cambios en el gusto ou el olfato significa alterações ou mudanças no paladar e no olfato. Repete agora para treinar. Cambios en el gusto ou el olfato. Muito bem. A próxima é dolor en el pecho, que significa dor no peito. Repete aí para praticar. Dolor en el pecho. Legal. O próximo seria ardor al urinar, ou seja, ardor ou ardência ao urinar. Repete aí para treinar. Ardor al urinar. Ok. Eu tinha pulado, né? Eu acho que dolor abdominal eu não cheguei a comentar, então a gente vai olhar para o que está em cima. Dolor abdominal significa dor abdominal. Não tem muita dificuldade, então repete ligeirinho aí pra gente. Dolor abdominal. Muito bom. Depois nós temos sangrado anormal, que seria sangramento anormal. Então repete aí, sangrado anormal. Legal. Vamos agora ver mais um sintoma. Picazón en la piel, ou seja, coceira na pele. Picazón, algo que pica, é algo que coça, tá bem? Então, picazón en la piel, coceira na pele. Repete comigo. Picazón en la piel. Muito bem. E aqui eu tenho mais uma. Dolor de oído, que seria dor de ouvido. Bem fácil, bem parecido, né? Repete para mim então. Dolor de oído. Muito bom. Essa aula já está quase chegando no fim, mas a gente ainda tem que ver as doenças ou as enfermedades. Então não sai do vídeo, continua comigo, já chegou até aqui, conclui a aula certinho para ficar com todo o conhecimento completinho. Enfermedades significa doenças, tá bom? Então, doença, enfermedade. Enfermedades, no plural, doenças, no plural. E uma pessoa que está doente, em espanhol a gente diz que está enferma. Então, se eu estou doente, como é que eu digo em espanhol? Estou enfermo. Por quê? Porque tenho uma enfermedade. Tá bem? Então, vamos lá para as enfermedades. Algumas também mais comuns. Logicamente, aqui não tem todas, mas a gente tem aqui, eu tentei trazer as mais comuns. A primeira, resfriado, que é o nosso resfriado. Olha só, né? Escreve igual, não tem dificuldade. A dificuldade pode estar na pronúncia do R, então a gente tem que praticar bastante se não está conseguindo ainda falar, né? Então repete aí e se não conseguir de primeira, pausa o vídeo e vai repetindo. Vai tentando, porque uma hora vai sair. Confia que você vai conseguir fazer o som do R. Vamos lá? Repetindo então, resfriado. Tua vez.
Muito bem, agora a próxima é gripe, que também se escreve da mesma forma e se fala praticamente da mesma forma. Aqui em português, muitas vezes a gente vai dizer gripe, é comum transformar o E em I, no espanhol não. Então a gente tem que só tomar cuidado para dizer gripe. Repete comigo, gripe. Muito bem, tomando cuidado e prestando atenção que a sílaba forte é gri, não é P, tá bem? Agora a gente vai para Covid. Essa doença provavelmente não entraria, né, num vídeo de espanhol como este há alguns anos atrás, mas infelizmente agora a gente tem que considerá-la, né? Então, Covid seria a Covid. Aqui tem uma diferença, então, né, de pronúncia, mas a gente escreve igual. Repete comigo, Covid. Ok? Aqui depois a gente vai para conjuntivitis, que é a conjuntivite. Conjuntivitis. Repete para mim. Certo? A próxima, sinusitis, que seria a sinusite. Repetindo então, sinusitis. Ótimo. A próxima, gastritis, ou seja, gastrite. Repetindo, gastritis. Sensacional. A próxima, artritis, que é a artrite. Vamos repetir então? Artritis. Eu acredito que até aqui você conseguiu perceber que algumas doenças em espanhol têm algo em comum, que é esse final tis, né? Então, da mesma forma que no português, porque conjuntivite, sinusite, gastrite e artrite tem esse final ite. Em espanhol, elas têm essa característica também compartilhada, né? Elas terminam em itis, conjuntivitis, sinusitis, gastritis e artritis, tá bom? Então a gente tem aqui essa semelhança entre os nomes dessas doenças. A próxima é a diabetes, que é escrita da mesma forma que no português. Então, repetindo, para praticar, diabetes. Ok. Mais uma doença que também, infelizmente, é comum, né? Hipertensão. Muitas pessoas têm problemas cardíacos, sofrem de hipertensão e nesse caso, se você precisar falar isso para algum médico, você vai dizer que tem hipertensão. Repete então para praticar. Hipertensão. Muito bom. A próxima, colesterol alto. Se a gente vai falar mais rapidinho, ficaria colesterol alto. Olha só como parece que junta, né? Mas aqui para praticar a gente vai falar devagarinho. Repete comigo, colesterol alto. Certo? E essa que eu deixei para o final é uma muito interessante, porque pode parecer varíola, né? Que a gente tem esse nome dessa doença em português, mas a verdade é que viruela é catapora. Então, se você tiver que comentar que já teve catapora, ou se for descoberto que você pegou catapora, você vai ouvir o médico falar em viruela, ou vai ter que informar ao médico, né, que você já teve viruela. Viruela não é varíola, é catapora. Repete comigo então a palavra para treinar. Viruela. Excelente, então eu vou repetir mais uma vez para você não esquecer. Viruela é catapora. Viu só como é importante estar minimamente preparado para viajar para um país de língua espanhola? Com certeza os conhecimentos que você adquiriu nesta aula podem te servir e muito caso precise consultar fora do Brasil. Eu espero ter te ajudado e se realmente eu conseguir, não esquece do like porque isso me ajuda a levar o conteúdo a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações para seguir aprendendo espanhol de um jeito fácil e rápido. Aí na sua tela está aparecendo o vídeo sobre as partes do corpo humano, que é muito útil na hora de informar onde é que está doendo. Por isso, clica nele para conferir. Eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima aula. Hasta pronto!